Me pede. Na hora da prece, quem vai fazer? Vamos nós. Se não cair... Bom, o Jorge já se ofereceu, vamos lá. Vai, Roberto. Pode ir, Roberto. Não, se não cair a minha internet, vamos fechar nossos olhos e vamos agradecer ao nosso querido irmão Jesus podermos estar reunidos mais uma vez para o estudo do Livro dos Espíritos. Te pedimos, Jesus amado, que abençoe a nós outros que já chegamos para o estudo, os que ainda chegarão e aqueles que não poderão chegar por algum motivo. Pedimos também pelos nossos irmãos contaminados pelo Covid, que está se alastrando terrivelmente. Envolva, Senhor, esses irmãos, restituindo-lhes a saúde do corpo físico. Te pedimos que acompanhe de perto os nossos irmãos em fase final, em fase terminal. Te pedimos também, Senhor, que abençoe os desencarnados presentes ao nosso estudo e aqueles que ainda não podem presenciar o nosso estudo. Sejamos todos, Senhor, abençoados por Ti, não só nesta noite, não só neste momento, mas por todo sempre. Que assim seja, que assim se faça, agora e sempre. Graças e graças a Deus. Muita saúde, muita luz e muita paz a todos nós. Muito obrigado, Senhor. Graças a Deus. Hoje nós estamos estudando hoje o Livro dos Espíritos, estamos na pergunta 664. E por incrível que pareça, eu consegui pegar de primeira, rapaz. Legal. 464, aliás, a pergunta, desculpe. Foi que nem carro novo, né? Que nem carro novo, não precisou empurrar, não, né? Foi só Estou te vendo perfeitamente. Isso é muito bom. Peraí, eu tô sem óculos. Tô fazendo um esforço danado para ler, tô sem óculos. Cadê teu óculos? Já botei. Tinha tirado para rezar. Aquele negócio. Emprestar o meu. Tu falou outro dia, a idade é um caso muito sério. Tu falou. Eu tô só relembrando. Eu não quero envelhecer. Estou só relembrando, só. Nada, é 464. A pessoa, às vezes, não consegue enxergar direito. Bora, Tá, tô abrindo aqui, peraí. Tem um detalhe, né? Tem dia que é o clube do Bolinha, da Luluzinha, hoje é o clube do Bolinha. Cadê as meninas? Cadê? Estão ocupadas. Isso. A Lourdinha eu acho que a estar... Lourdinha... Não, ela está numa crise de labirintite. Já foi difícil fazer o culto hoje. Imagina. Ainda tem que cuidar de criança, assim, é maravilhoso, né? É muito bom isso, é maravilhoso. Minha mãe também está com labirintite, está com crise de labirintite. Bom, então vamos lá. Livro dos Espíritos, parte 2ª, capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Nós estamos na parte da influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos, na pergunta 464. Como distinguirmos se um pensamento sugerido procede de um bom espírito ou de um espírito mau? Pergunta boa, né? Muito boa. Vai começar pela seguinte questão. Quantos de nós têm consciência disso? Começa aí. Tá? Se a gente não tem consciência, aquela primeira, logo no Livro dos Médiuns, a primeira pergunta que Kardec coloca na entrada, logo após o prefácio, é a seguinte: há espíritos? Essa é a pergunta.
Tá? Aí começa a dificuldade. Tá? Como grande parte da humanidade ou acredita ou não acredita, ou nunca quis se interessar pelo assunto, tá? É aquele negócio, a pessoa acha que o pensamento é dela mesma. Como diz, os espíritos agasalham o pensamento, que acha que é dela mesma. Há outros que não acham, falam que foi o demo, foi isso, foi aquilo, né? E nós vamos ver mil histórias dessa questão da sugestão dos espíritos. É muito interessante isso. Bom, esse é o primeiro porém, né? E segundo, como eu vou distinguir se é um bom espírito ou um mau espírito? Às vezes eu gosto daquilo. O meu primo, que o Jorge tanto gosta dele, o Cláudio Moreira, lá na Praia do Flamengo, no livro Sexo e Destino, chega para ele aí, estou a fim de beber. Quer dizer, ele estava lendo o jornal, ele pensa assim, para ele, olha só o que nós estamos falando aqui, para ele não houve sugestão. Ele realmente pensou que era ele que estava a fim de beber, está escrito lá mais ou menos isso. Não há sugestão para ele. Né? Aí ele vai lá, bebe, o cara ainda dá uma forçadinha aqui no glote, né? Vai animá-lo, beber, glote, né? Aí chega o outro espírito, eu também quero. Ele vai lá, enche o copo de novo e toma mais uma dose do whisky, né? Então, nós estamos aqui, a pergunta tem um monte de nuance aí. E para ele, que gostava de tomar o Beer Night, essa palavra é antiga, hein? Desenterrei, Beer Night, né? É velho. Oi? Hã? É. Pois é, a palavra é velha. Eu fui no dicionário dos idosos hoje procurar. Tá? Não sabia, não conhecia. 1960. Olha a idade da figura, tomava Beer Night. Eu não tomava Beer Night, não. Tinha aquela. Como é que é? Como é que é aquela Hi-Fi. empresa? É isso, Hi-Fi. Isso tudo eu ouvi falar, gente. Eu não sei nada disso, não. Tá me falando, tô passando. O pessoal fazia vaquinha para comprar bebida para mirindar. Coca-Cola com vodka, essas coisas. Cachaça com Pepsi-Cola, que era mais barato. Ou isso era também. Não era vodka, não. Era Rumontila. Boa noite a todos. Tinha um Rumontila também, mas... Dona Luz também, aqui no Grotão, Cuba aqui, Libre. Era Cuba Libre. Porque... É com rum. Já vi que vocês estão bem informados. Eu sou bem informado porque eu vivi essa época. Eu era jovem, né, Afrânio? Eu vivi intensamente. Eu também vivi intensamente, mas eu não botava um gole na boca. Graças a Deus. Eu não posso falar o mesmo. Boa noite, Consuelo. Mas todo mundo tem passado, não sou a única que Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Eu não tenho passado mal de hi-fi e tomar goró. Tinha, Consuelo? Coitada, passei mal pra caramba. Nossa, como eu sei hi-fi, então... Alô? Oi, estão me ouvindo? Oi, dona Luz. Estou ouvindo, dona Luz. Não ouvindo vocês ainda, mas estou ouvindo pelo menos. Você gostar da Cuba Libre? Então, já que todo mundo viu, foi sugerido um pensamento aqui que mexeu com todo mundo. Viu? Pensamento que foi sugerido aqui, ó, como animou todo mundo, né? Boa noite a todos. Não sei se vocês estão me vendo. Agora eu estou vendo vocês. Eu estou rindo do passado. Eu estou rindo do passado. Pois é. Então, veja bem. Nós estamos comentando aqui sobre pensamentos sugeridos, se é bom ou mal. Assim como nós, né, sugerimos esse pensamento aí, que de repente foi sugerido também para mim, não sei, sobre a questão dos Wi-Fi, dos Cuba Libre, etc., e todo mundo entrou. Nós entramos, porque nós vivemos isso no nosso passado, gostávamos disso, né?
Mas eu podia pensar, esse pensamento foi meu, fui eu que, e de repente, não fui. Aí eu agasalhei ele. Como nós éramos jovens, nós éramos mais fáceis de ser sugeridos e de cair nas sugestões, não é isso? Isso. Não, mas eu estou falando de um momento agora que, né, veio a ideia, passei, não sei se é minha ou não, mas deu para animar todo mundo aí, né? Quer dizer, a gente sentir que quando o pensamento é o que a gente gosta, que nós gostamos, algo que nos toca, ou não gostamos também, que aí vai vir uma outra sensação, que aí vai vir, né, a questão da raiva, da ira, do ódio, etc., né, da mágoa, do ressentimento, tá? É isso aí que nós estamos falando. Conforme falam os espíritos, né? Pergunta 459, né? Vamos dar uma lidinha nela, na 459, Elisa. 459. Um pouquinho atrás. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Deu para entender? Está dando para entender? Eles sabem o que nós gostamos. Eles têm, né, nos estudam, eles têm tempo, têm disposição, têm vontade. Tem um monte de coisa que até falta na gente. Estão ali na espreita. E os bons também. Os bons também. Então, conforme fala aqui, de ordinário são eles que vos dirigem. Nós achamos que o pensamento é nosso. Mas como evitar isso? Aí eu peguei o livro Nosso Lar, eu coloquei aí, não sei se alguém está... Porque eu coloquei agora que eu estava procurando uma coisa e achei. Por isso que eu não tinha colocado. Aqui no livro Nosso Lar, no capítulo 23, Saber Ouvir, não sei se dá para vocês lerem aí, né? Saber Ouvir. Tem ele aí na mão, Elisa, ou não? Tem, estou procurando. Capítulo 23. Capítulo 23 é só um travessão. Vai ser o primeiro, segundo, quarto travessão, Elisa. Só para você saber. 23, 25, 23. Tá vendo, Consuelo? Essa biblioteca tem tudo. Primeiro, segundo... Ela apertou o digital agora. Terceiro e quarto. Não, lê o terceiro. Nunca... tá. Nunca presenciei tamanha paz. Que noite. Companheiros. Olha só, André Luiz... Não, só para o pessoal saber. André Luiz está lá andando no nosso lar, está na casa da dona Laura agora. A dona Laura passou um monte de ensinamento para ele da vida espiritual, por isso que se chama, os livros, a série André Luiz, se chama A Vida no Mundo Espiritual. E ele está lá, agora ele acho que ele foi no jardim, né? Vem ao jardim, né? O segundo parágrafo, travessão, foi dar uma olhada no luar lá, que é diferente do nosso, né? Etc. E ele fala isso, André Luiz. Olha, nunca presenciei tamanha paz. Que noite. Né? Aí o Lísias vai lhe fazer para nós uma revelação, referente a essa pergunta 464. Vamos lá, Elisa? Há compromisso entre todos os habitantes equilibrados da colônia, no sentido de não se emitirem pensamentos contrários ao bem. Dessarte, o esforço da maioria se transforma numa prece quase perene. Daí, nascerem as vibrações de paz que observamos. Então é só isso aí. Deu para entender? Porque os espíritos tanto nos pedem para a gente manter nosso pensamento elevado. Tá? Quem leu o livro Nosso Lar vai ver que tem uma história, a colônia Nosso Lar. Qual que foi fundada, teve problemas. A portuguesada, que na época habitava aqui no Rio de Janeiro, desencarnava, chegava lá, queria comer bacalhau, tomar vinho. Era aquela bagunça. Queria... Fazia um monte de coisa que foi proibida. Aí começou a ter contrabando, gente. Já imaginou isso? Contrabando no mundo espiritual. O pessoal chegava lá
na cerca lá da colônia nossa lá, estou com as garrafinhas de vinho aí do Porto, aí, a portuguesa, ora, quantos queres? Quer dizer, até isso aconteceu. Então, o clima lá não era muito bom. Não era muito bom. Quando eles resolveram mudar, ver o novo governador, né, ver uma turma ensinar eles a se alimentarem, tudo isso está no livro nosso lá. Tá? Eles se educaram e entraram nesse clima aí. Todos equilibrados, tá? Mantêm o pensamento elevado, conforme fala o Ulisses ali, é uma prece, cadê como ele fala? É uma prece quase perene, ou seja, sempre. É um estado de prece. Aí os espíritos chegam o tempo todo nas mensagens que a gente recebe, né, das paginazinhas, Chica, Edivaldo, Raul, não sei quem, Irmão José, que lá até do Bacilio, Irmão José é muito bom. Tem vários livros bons aí que a gente vê. Irmãos, mantenham o pensamento elevado, mantenham o pensamento no alto. Aí vem o Miramês e fala daquela questão que nós não temos um pensamento totalmente contínuo. É como se eu estivesse falando aqui. Eu falei, parei, deu uma brecha. E nessa brechinha, no pensamento, né, quando eu paro de falar, que alguém quer falar, não entra logo após. Fran, eu quero perguntar, não, deixa eu dar minha opinião. A mesma coisa são os nossos pensamentos. Nós estamos pensando e nós vamos dar uma brechinha. Quando dá a brecha, entra o tal pensamento. E aí acontece isso. Nós temos dificuldades iniciais de distinguir se o pensamento é nosso ou não. Porque geralmente o pensamento que vem é de algo que nos compraz. Né? Como distingui-lo, né? Aquela questão da regra de ouro. Se ele estiver dentro da regra de ouro, é só fazer o bem, o pensamento pode ser nosso ou de outro espírito, está ótimo, vamos seguir o pensamento. Mas se não for fazer o bem, não está legal. Né? Então é isso aí, estamos falando sobre a questão do pensamento. Agora, quando o caso fica muito sério, nós damos muita brecha. Nós agasalhamos demais o pensamento, né? Passamos a morar com ele. Aí, o livro Missionários da Luz tem um capítulo chamado Obsessão, capítulo 18, onde o Alexandre e o André Luiz vão numa casa espírita, numa reunião mediúnica. E começa, né, o tratamento, entre aspas, né, para todos, né, que é um tratamento. Só que há uma pessoa lá diferente. Há uma pessoa diferente. Há uma pessoa que também está em tratamento, mas ela é diferente das outras. Porque ela está fazendo. Ela deixou-se. Ela entrou nas sugestões. Gostou das sugestões. Só que ela chegou a um ponto obsessivo, processo obsessivo muito forte. E aí sim ela começa a ver que ela estava errada, começa a se estudar, começa a se trabalhar para sair do problema. Quer dar uma olhadinha lá, Iris? Só que é muito parágrafo, isso que eu estou pensando aqui, para a gente chegar. É melhor eu ler por aqui, né? Confundindo, tu vai continuar no nosso lar ou vai mudar de livro? Não, Missionários da Luz já. Capítulo 18. Acabou o nosso lar. Era só aquele parágrafo que eu mostrei como nos manter longe dos pensamentos, das sugestões ruins. Manter o nosso nível acima. Fala. Muito longo. O 17, você vai falar do 18. O 17, o caso do padre, a mãe dele, na doutrinação. Então já está lá no finalzinho o caso Marinho. Um pouquinho. O Marinho. Do Marinho. Se for, né, na doutrinação, que eles fizeram todo o trabalho, né, Césio, o padre e tal, ajudando o outro padre em conversação. Isso já talvez para localizar, nós todos localizarmos, sugerindo só, tá? As duas últimas páginas finais do capítulo 17. É isso só. 17. É um tratamento desobsessivo. Desobsessão. Bom, é uma jovem lá no tratamento mediúnico,
Tá? E, né, o Alexandre, que é o mentor do livro, o escritor, fala, o André. O André pergunta, conhece todos os casos? E o Alexandre fala, sim. Dos 5 casos que serão o motivo da reunião agora, apenas um caso, uma jovem, revela possibilidades de melhoras, mais ou menos rápido. O resto vai ser aquele lance, né? Vai dar aquele remédio, né, dipirona, que cura a dor, mas depois volta a dor, porque não foi a causa, não se procurou a causa. Né? E não existem os remédios que é para isso. A gente está com dor, toma, mas no outro dia volta tudo, depois vai piorando. É mais ou menos isso aqui o que ele está falando. Mas por que será? Aí o André Luiz até pergunta, gozará a jovem de proteção diferente? Ou seja, poxa, se ela tem chance de melhorar, os outros não têm, poxa, ela tem uma proteção? Olha só o que o Alexandre fala. Não se trata de proteção, mas de esforço próprio. Olha só, não se trata de proteção, de esforço próprio. O obsidiado, além de enfermo, é representante de outros enfermos. Quase sempre é também uma criatura repleta de torturantes problemas espirituais. Se lhe falta vontade firme para a autoeducação, para a disciplina de si mesmo, é quase certo que prolongará sua condição dolorosa além da morte. Então, os outros todos entraram no processo obsessivo porque tudo começa na simples sugestão dos pensamentos. Essa é a pergunta aqui. Tudo começa nessa sugestão. E como a gente gosta daquilo, começa, né? E o negócio vai se tornando profundo, vai se tornando sério. E o processo obsessivo, a pessoa que está em processo obsessivo, geralmente nem gosta que fale, tu está obsidiado, meu Deus do céu. Nem fale nunca isso para a pessoa em processo obsessivo. Vai chegar, meu amigo, olha só, de repente tem alguém aí te fazendo mal, vamos para o tratamento, tem que levar mesmo até a pessoa se tocar quem realmente está. E ele está falando aqui, o Alexandre nos falando o seguinte, nos dando a coordenada para a gente primeiro evitar o pensamento, né, a sugestão. E o segundo, se a gente entrar, é difícil também, conforme nós já falamos aqui, na brincadeira do hi-fi, né, dos goró, brincadeira aí, a gente entra. É difícil a gente distinguir logo de cara. O negócio é bem trabalhado. Quando a gente nota que realmente está acontecendo conosco, né, aí o que o Alexandre fala aqui, não se trata de proteção, de esforço próprio. Né? Não pode faltar vontade firme para a educação, autoeducação, para a disciplina de si mesmo. Toda vez que começar, nós temos que lutar. É lógico que nós ainda vamos ter algumas derrotas, que o negócio é demorado. Ninguém também fica em certas condições de um dia para o outro. O negócio é trabalhado. É trabalhado. Às vezes vem até de encarnações. É isso. Hora um cara está num lado, hora no outro, e a briga continua. Conforme o Alexandre fala aqui, se prolongará após a morte física. Afrânio, mas não tem coisas que são só da idade? Por exemplo, esse negócio do hi-fi, né, que a gente bebia, da Cuba Libre, da boate. Poxa, hoje em dia eu não suporto barulho. Mas quando eu tinha 20, quando eu tinha a idade do meu filho, eu não saí sábado. Para mim, era a morte. Era horrível. Nossa, era a morte. Eu ficava desesperada. Né? E hoje em dia eu não suporto barulho. Não gosto de gritaria. Carnaval, não. Carnaval eu nunca gostei mesmo. Não gosto de gente encostando em mim. Nunca gostei disso. Mas as festas, sair à noite hoje em dia, por exemplo, eu suporto sair à noite. Eu gosto de sair de dia, pegar sol, né? Andar de bicicleta. Eu gosto dessas coisas. Mas quando eu tinha idade do meu filho, não, eu gostava de sair à noite. Nossa, a minha amiga, tinha uma amiga minha, não, que já gostava, era mais do dia. E hoje em dia, não. Mas também ela era mais velha do que eu. Por isso é que eu estou falando com você. Não tem muita coisa que você amadurece, né? É o amadurecimento mesmo que ocorre, porque você vê todo mundo daquela época que eu consegui ver ou manter contato, está mais ou menos na mesma etapa que eu. Tipo, não gosto de barulho, sabe? Gosto de sossego.
uma praia de manhã, andar no sol. Ficou tudo mais ou menos no mesmo patamar, entendeu? Não, o Consuelo, foi uma brincadeira. Não, eu sei. A brincadeira Mas foi o eu estou seguinte, falando com agora você. só o que é a brincadeira qual foi? Que eu estava falando sobre pensamentos sugeridos que nem sempre a gente consegue distinguir, que para a gente é bom. Esse foi a brincadeira. Aí eu falei né, do antigamente, pensamento. como todos nós estamos na mesma faixa etária, mais ou menos, um pouquinho para lá, um pouquinho para lá, todos nós acompanhamos, que isso não existe mais. Quer dizer, aí o que eu estava explicando é isso, que às vezes o pensamento vem de uma coisa tanto que a gente tanto gosta, que a gente aconteceu, o que aconteceu aí? Foi uma festa, a lembrança da gente. Todo mundo riu, todo mundo se lembrou, não é isso? Deu para entender? A questão é sobre o pensamento sugerido. E o pensamento sugerido para essa criançada toda? Depois ela não vai conseguir sair desse pensamento com o amadurecimento? Não, vai sair, mas veja bem, a questão que nós estamos falando aqui a pergunta é sobre distinguir o pensamento bom e o pensamento ruim. Mal. Porque para criançada esse pensamento não é mal, né? Sair, passear. Não, exatamente, mas eles com o tempo vão amadurecer e vão sair. Mas existem casos, e a gente está dando esses exemplos aí, mas existem casos pesados, que a gente via lá na mesa do tratamento de desobsessão, lá no Maria Vaz e vê em outras casas espíritas. Né? A gente lê nos livros espíritas, são casos realmente bem pesados. Mas tudo começa nisso aí, que o espírito está a fim de prejudicar o outro, tá em prejudicar, começa a entrar e vai descobrindo, né, onde ele pode dar a sugestão dele, né, jogar o pensamento e a gente vai aceitando. Estou falando de nós mesmos. Não, estou entendendo. Né? E raramente a gente... logicamente, se eu estou na rua, o cara tropeça em mim e fala, pô, mata esse cara, eu vou pensar, não é meu esse pensamento. Com toda certeza eu vou pensar isso. Mas se eu sou um cara violento, eu já vou começar a alimentar o pensamento. Está entendendo, Consuelo? Entendi. Aí eu posso pensar que você mantém, né? Se você tem essa inclinação, você mantém o pensamento. Aí nós temos o exemplo. Você ouviu do cara lá da bebida, do livro Sexo e Destino? O espírito sugere a ele para tomar um uísque, ele vai lá e bebe. Quer dizer, nós demos esse exemplo. E ele acha que o pensamento era dele. Ele achava que ele que estava lendo jornal, de repente, nossa senhora, estou a fim de beber um uísque. E não era dele o pensamento. Mas para ele, tá? A gente está falando sobre como distinguir. Se nós, né, nem sempre distinguimos. Esse é um grande problema nosso. Né? Nós já estamos começando, graças a Deus, né? Essas lições aí estão nos ensinando a começar a nos conhecer, nos observar. E mesmo assim, a gente vai notar que toda hora a gente ainda dá uma escorregada. Né? Só para completar aqui, no finalzinho do capítulo, quase no final, o André Luiz está falando, né, vai falar, identificava ali dessa menina que ela entrou, Consuelo, que esse livro Missionário da Luz mostra uma pessoa que entrou no processo obsessivo e agora está lutando para sair. Mas aí o que o André Luiz quer nos mostrar é isso aqui, ó. Identificava-lhe o valoroso esforço para reagir contra o assédio dos perigosos elementos que a cercavam. Envolvida na corrente de nossas vibrações fraternas, recuperara a normalidade orgânica absoluta, embora em caráter temporário. Ou seja, ela estava lutando, e como ela estava lutando contra esses pensamentos ruins, né, ela estava conseguindo atrair os bons espíritos para auxiliá-la. Nós estamos dando aqui uma fórmula para consertar uma coisa que pode acontecer com qualquer um de nós. Né? No final, aí ainda vai falar aqui o Alexandre. Efetivamente, sentindo-se aparada pela nossa extensa rede de vibrações protetoras, não, André Luiz está falando, a jovem emitia vigoroso fluxo de energias mentais. Olha aqui que vai falar. Expelindo todas as ideias malsãs que os desventurados obsessores lhe haviam depositado na mente, absorvendo em seguida os pensamentos regeneradores e construtivos que a nossa influenciação lhe oferecia. Quer dizer, há um trabalho que a Casa Espírita vai fazer, os bons espíritos vão fazer, mas se não houver a nossa colaboração,
tá? Vai ser difícil sair do problema. Vai demorar mais um. Vai para além do túmulo, conforme o Alexandre falou na frente, vai andar. E só para finalizar o que ele fala aqui em outro parágrafo. Apenas o doente convertido voluntariamente em médico de si mesmo atinge a cura positiva. Ou seja, a ajuda vem. Mas há uma passagem no Evangelho que está lá bem grande. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Né? A dona Lúcia quer perguntar alguma coisa? Levantou a mão. Gente, eu estou falando muito. Alguém quer... Oi? Está bloqueado lá o dela. Está sem som, dona Lúcia. Bom, gente, alguém quer comentar alguma coisa enquanto a dona Lúcia? Jorge, seu Roberto, Elisa, Consuelo. O início do Milanês. Devemos analisar o que nos é sugerido para que possamos saber de onde partem os pensamentos que chegam à nossa casa mental. É fácil distinguir os pensamentos bons dos maus, bastando um pouco de razão para que possamos entender. No entanto, se estamos acostumados às coisas vãs, percebemos que os pensamentos são inferiores, mas a ligação deles com os nossos escapa à vigilância, de modo que eles nos dominam os sentimentos. O condicionamento é um fato. Se nos acostumamos a fazer o bem, a disciplinar nossa mente, os pensamentos inferiores não acham guarida no nosso campo mental. Eles sempre investirão contra nosso caráter, porém, não achando sintonia, se desfazem e procuram outra morada onde se instalam para terem encontro com seus iguais. Já falamos muitas vezes que os nossos pensamentos não são contínuos, você já citou. Atuam mais ou menos de acordo com a escala evolutiva a que pertencemos. Muito bem. Então, você, com essas explicações todas que você deu, eu mentalizei o seguinte: tudo isso aqui é consciencial. No nosso caso, espíritas, estudamos, é uma questão de consciência. Assumir isso, essa situação, é uma questão de consciência. Seria terrível para nós, espíritas que estudamos, aceitar isso, esses pensamentos na nossa mente. Isso aí acontece naturalmente, acredito eu, com bastante insistência, com aqueles que não estudam, com aqueles que não são espíritas. Mas nós, espíritas, que estudamos, estou falando nós, espíritas, que estudamos, participar de uma situação dessa, não adiantou nada. Nós estudamos. Porque você faz questão sempre, com razão, de frisar Divaldo, frisar e tal. Eles não participam desse whisky, desse shopping, por uma questão de consciência, de estudo, de preparação. Eles sabem que, se chegarem a esse ponto, não adiantou nada o esforço deles em chegar ao ponto que chegaram. Assim é o nosso caso. Nós temos consciências que não podemos participar disso. Nós temos consciência de que, se o nosso pensamento não usar, e nós sofremos a influência, isso aí não está normal. Isso aí não me pertence. Então, é uma questão, para mim, consciencial. Amadurecimento de consciência. O amadurecimento da consciência também, não só do homem, é da consciência do homem também. Certo? Mas, infelizmente, a gente escorrega ainda. Fala, Sérgio. Depois eu vou contar um caos aqui. Eu vou contar um caso. Isso aconteceu comigo hoje. Eu estava aqui fazendo culto cedo. E eu já tinha pensado ontem que eu ia cortar o cabelo aqui na Rua Quito, aqui no salão ali. É frente ao onde você mora, os prédios ali. Aí eu vibrei para lá e tudo mais, veio onda de pensamento. Né? E saí e fui. Olha, não deu outra. Quando eu cheguei, tinha um rapaz, sempre eu corto cabelo, eu não escolho. Né? Lá tem 3. Tem um menino que tem uma deficiência na perna, tem o Marcos que fica à tarde, tem o Paulo que fica pela manhã, que ele tem o Uber, ele trabalha de Uber também. Quando fica, eu
Eu corto, não tenho essa. Negócio de ABCD. Se cortou, raspar, raspou, já era, vai crescer. Enfim, pois é. Eu sou Brad Pitt mesmo, não tem jeito, eu sou bonito, natureza. Pois é. Então, aí eu cheguei para ele, e aí, dá para cortar? Tem deficiência na perna. Aí ele disse, não, o Paulo está lá dentro. Ele quis me dar uma calça riada, coitado. Eu estou só citando isso pelo seguinte, a questão do pensamento. Eu fui orientado já antevendo essa situação. Nós estamos estudando o pensamento sugerido. Eu identifiquei isso, não é meu. Eu já fui prevenido. Tá? A gente fez uma prece antes e foi... Exatamente, eu fiz essa preparação. Agora, não é sempre que me ocorre isso, eventualmente. Isso não quer dizer, são casos isolados, né? Para quê? Para que a gente possa amadurecer diante do cenário da vida. É nesse sentido. Só ilustrando, é só isso, ilustrando. O caso que a mesa aí acabou de... O Roberto leu. O que eu vou falar é do nosso querido Marco Aurélio. O Marco Aurélio, pelo que eu conheço ele, parece que sempre foi uma pessoa, pelo pai dele, pela mãe dele, que a gente conhece também, né, Jorge? São Roberto conhece também. Ele parece sempre foi uma pessoa muito correta, a família toda parece ser muito correta. Acho que é deles mesmo, né? Eles eram católicos, né? E o São Paulo era beneditino, é isso? Participava, não era... participava, ele era uma força tremenda, o São Paulo, pai de Marco Aurélio. Na hierarquia, né? Era a segunda pessoa ali dentro da igreja. Aí. Pois é. E o São Paulo, quer dizer, todos eles, a gente vê a criação, a gente sente, né? Mas o Marco Aurélio fala sobre essa questão aqui, ele não fala sobre a questão da sugestão do pensamento, mas dá para encaixar. Porque ele fala o seguinte, rapaz, quando eu era católico, quando eu queria agradar alguém, como eu gostava muito de tomar uma cerveja, né? Quando eu queria agradar alguém, eu comprava uma caixa de cerveja da marca que eu procurava saber qual é a marca que o cara bebia e levava aquela cerveja especial para aquele meu amigo, para agradá-lo. Então, tá dando para entender o que eu estou falando sobre a relação do pensamento sugerido? Para ele, naquela época, isso era uma coisa maravilhosa. Hoje, como espírita, ele falava, já imaginou se aquele meu amigo toma uma cerveja, sai com o carro aí na rua, bate, morre, mata alguém? Eu não sou responsável? E hoje ele tem essa ideia, esse conhecimento espírita. É aonde nós entramos ainda, mesmo como espíritos, e nós temos que realmente tomar muito cuidado. É nível de consciência mesmo, Sr. Roberto, e temos que tomar muito cuidado, porque a gente pode escorregar num lance desse aí sem querer. Eu tinha mania de ir mesmo trazer a famosa mineira, né? Aquele aguardente mineiro. Trazia, dividia um pouco para um amigo, um pouco para outro, eu não trago mais. Quer dizer, eu tenho essa consciência. Para mim, eu estava fazendo bem. Hoje eu vejo, eu não vou falar para ninguém, não beba, de jeito nenhum. Mas se eu der a bebida, é outra história. Principalmente aquelas né, eu passaria não bebe, aquelas são fortes, né? Então, é onde os espíritos entram, né? Agora, veja bem, eu sou um cara que gosta muito de fazer o bem, estou sempre tal. De repente vem um espírito me sugere, Afrânio, você hoje não vai visitar o Hospital Getúlio Vargas? Vai lá nas enfermarias, dá um passe em alguém. Se eu gosto, se eu já estou nesse nível aí, né? Eu ainda não estou, mas um dia, quem sabe, o que é que eu vou fazer? Mulher, vou ali no Getúlio Vargas, que sei por quê, estou com um pensamento aqui de ir lá fazer uma prece para alguém, dar um passe em alguém. Então, dos dois lados, do bom e do mal, os espíritos realmente nos sugerem e como muitas vezes nós gostamos daquilo, nós nem tomamos, e achamos, não tomamos conhecimento, se é sugestão ou não, achamos que é nosso pensamento e vamos embora. Por isso que que o Meira Mês falou aí, se manter pensamento legal, pensamento no alto, elevado. É o que falou lá no início, né? O Lízias falava aqui, nosso lar, nós, né, criamos
Cadê como é que o livro fala? Né? Há um compromisso entre todos os habitantes, né? De não emitirem pensamentos contrários ao bem. Isso aí. Né? Não emitirem pensamentos contrários ao bem. Então, eles, dentro de em uma certa forma, eles criaram uma blindagem. Estão blindados. O que é que o espírito vai querer? Eu vou lá que eu vou provocar lá uma confusão lá. Como? E as câmaras de retificação, lá do Ministério da Regeneração, que a gente lê em nosso lar, elas estão lá para baixo. O André Luiz, no primeiro dia de trabalho, desce uma escadaria imensa. Ou seja, é nosso lar, mas estão em outra dimensão. É onde chegam aqueles espíritos desequilibrados para depois serem levados lá para cima. Né? Ou seja, lá em cima tem uma couraça. Só vai para lá quem já estiver mais ou menos equilibrado. Se equilibra e entra no mesmo ritmo que os outros que estão mais antigos lá. Fala, Jorge. Nesse mesmo missionário, não, Mensageiros, o casal, o Bacelar, ele conta... Oi? Pode falar, me lembro de uma coisa do mensageiro. Vai. O Bacelar conta o seguinte para o André Luiz e o Vicente. Né? Olha só, as duas meninas, que uma é filha, a outra não é filha, mas eles adotaram ela. Aí elas estavam conversando, eu estou doida para ir para o nosso lar. Aí o André Luiz ficou surpreso, ele e o Vicente. Aí ela comentou o seguinte, é isso que você acabou de falar aí. Né? No Lar Fabiano de Cristo, o Bacelar orienta lá. Nós só atendemos, a diferença é essa. Nós que estamos trabalhando lá, estamos atendendo que eles dão o nome, obsessores, é o pessoal da pesada. Agora, mas e o pessoal que vai para o nosso lar, que é desequilibrado e tudo mais? Já estão suscetíveis a ouvir o bem, não é? Já estão com algumas condições de se melhorar. Para você ver, tem que ler mesmo para nós nos esclarecermos. Já estão encaminhados. Não é que a colônia nosso lar é supra-sumo. Não. Não. Lá, né, só aporta lá quem já tem, né, vamos dizer assim, já está trabalhado. Vou usar a palavra consenso moral, começando a desenvolver-se. Pronto, para ficar fácil para a gente entender. Alguém mais comenta? São Roberto, já falou, Consuelo. Quem mais? Elisa, também está muito calada. Dona Lúcia saiu. Acho que ela queria avisar isso, que ela tinha um compromisso. Geralmente eu acho que a Elisa, pode ser isso. Elisa também não fala nada? Elisa ainda está se deliciando das recordações do Wi-Fi. Não, eu acho que se a gente pudesse apagar o pastor com a borracha, sabe aquele caderno que a gente tinha antigamente, que a gente ia apagando e rasgava a folha? Porque a gente ia apagar tantas vezes que ia rasgar o papel. Por essa página, né, Elisa? Borracha com X, Elisa? Escreve de novo. Hã? Borracha com X? A borracha é com X, né? Não, é você. Não, a que a gente usa com X, não consegue apagar. Não, até apaga, mas fica marcado no papel. Quando você escreve, o papel não fica marcado, então é um sinal de que continua lá, né? Bom, acho que a pergunta foi bem, né, comentada, né? Acho que deu para esclarecer bem. Fala, Elisa. Tem um pedaço do Miramês que diz assim: devemos pensar com ordem. É o que a gente menos faz, né? Pensar com ordem. Falar com harmonia e escrever na justa posição dos sábios, para que possamos ajudar melhor e servir com mais eficiência. O estudante das verdades espirituais deve observar seus próprios pensamentos. Em muitos casos, precisa verificar se pensa automaticamente, sem levar as ideias ao crivo da razão, pois, nesse automatismo,
pode o homem sofrer duras consequências das suas ideias indesejadas. Deve compreender que tudo na vida deve ser vigiado, para que não cresçam em nós as tentações. Pensemos bem no que vamos falar a alguém. As palavras são de luz e podem levantar caídos, fazer andar paralíticos e aumentar a esperança nos sofredores de toda ordem. Eu adorei, devemos pensar com ordem. Isso eu tenho que levar para a minha vida. Eu tenho que levar isso para a minha vida. Como o meu pensamento tem um monte de caixinha lá dentro, entendeu? Da mente, tudo organizado, estou tranquilo, né? Agora falou quem tem um pensamento tipo aquele monte de fio desencapado. Não, o meu não parece fio desencapado, não. Parece um monte de cobra, uma mordendo a outra. Estou brincando. O meu pensamento está por aí também. Isso aí, aquele filme Indiana Jones, né? Que ele olhou lá para baixo do buraco lá, cheio de cobra. E a única coisa que Indiana Jones tem medo é de cobra, né? O resto ele não tem medo de nada, né? Aí ele, meu Deus, vou ter que cair aí dentro. O nosso pensamento estava ali dentro esperando ele. Bom. É bem assim. É bem assim. Fica uma querendo morder a outra. Não, é o meu. Ô, Frânio, outra pergunta para você. Por exemplo, nós estamos no dia a dia, é impossível não ouvir as coisas que acontecem, né? Então, você escuta essas coisas, por exemplo, eu não sei se você vê jornal, eu vejo jornal porque eu estou em casa, eu acabo vendo jornal. Você não ter uma opinião sobre o acontecimento é difícil, né? O máximo que você pode fazer é como você fala, essa ovelha não me pertence. Mas, quando você ouve a notícia, você demite, você pensa, poxa, isso, e é isso, mais isso, que é um absurdo, né? A pessoa devia estar, no mínimo, presa. Esse pensamento vai, tipo, a tua opinião sai na tua cabeça, né? Você não precisa, nem você não fale, tudo bem, mas que a coisa toda corre na tua cabeça, corre, né? Aí depois você fala, quer saber de uma coisa? Isso não é problema meu. Mas você já emitiu a tua opinião na tua cabeça, né? E com certeza com bastante raiva, porque você pensa assim, como é que uma pessoa é capaz de fazer uma coisa dessas? Né? Parece um animal. Aliás, o gato que eu tenho aqui em casa não faria uma coisa dessa. Aí você pensa isso tudo e escorreu o pensamento, quer saber de uma coisa? Deixa para lá. Tudo. Mas o pensamento ocorreu. Esse pensamento atrai também, eu sei que atrai, mas é impossível. Se une. Se une. Não atrai, não, une. Os outros une, milhões. É difícil você não ter uma opinião, né? Você tem a opinião. Aí a psicosfera, onde todos esses irmãos aproveitam para aumentar o problema. Essa é a grande realidade. Ao contrário, você falou aí, é o contrário do que o Lísias falou de nosso lar. Totalmente, entendeu? Aí fala, Lísias. Imanta. Entendeu? Une não, imanta. Não, cria psicosfera pesadíssima. Essa psicosfera, como pensamento é vivo, vai alimentar outros pensamentos do mesmo, né? Está no mesmo, tá? Na mesma vibração, na mesma frequência, digamos assim, mesma frequência, tá? Vai prejudicar. Veja bem, esses maus pensamentos juntos, tá? Eles vão criar situações em outros lugares ou ali próximo mesmo, para que outras coisas aconteçam. Vai forçar. É um negócio muito sério. É muito sério isso aí. É a famosa psicosfera. A dona Glória chamava de egrégora, é isso, Elisa? Egrégora, né? Forma. Né? As formas de pensamento se unem, se juntam, imantam, faça o que for, cria essa situação aí, e o que acontece? Elas vão fortalecer outras coisas. Se for do bem, do bem. Se for do mal, do mal. Outros fatos que, de repente, estavam assim, ainda meio cozinhando, né? Aquela tal história, vou cozinhar o galo,
De repente, não, o galo deixa de ser galo para ser frango, cozinha rápido e vai. Nós temos que tentar de qualquer forma. É difícil, eu sei, Consuelo. É difícil mesmo. Aparece uma coisa odienta na televisão, a gente toma logo um partido. Infelizmente. Mas a gente tem que, naquele momento mesmo, forçar uma barra para não tomar o partido. E não criar a raiva daquilo ali. Porque por trás disso tudo, aqui no Alexandre fala, aqui no Missionário da Luz, nesse capítulo 18, que nós só estamos vendo a superfície do negócio. Tá? O profundo da história está lá no mundo espiritual. Nós não sabemos nada. Nós não temos ideia de nada. Esse é o grande problema. Nós julgamos os nossos elementos, né, para fazer o julgamento são tão mínimos e nós tomamos posições tão radicais com esse mínimo. O Alexandre fala isso lá nesse que eu não vou encontrar agora. Isso aqui é no próprio capítulo 18. Por um acaso eu estava lendo isso também, né? E a realidade nós não sabemos. O que levou aquilo, por que aconteceu aquilo. Né? Como diz Kardec, o acaso não existe. É uma situação difícil. Então, nós só temos que fazer isso. Na hora, tentar nos controlar, fazer uma prece. Um dia desse eu estava assim, me sentindo meio angustiado, meio aflito, sozinho. Estava sozinho. Eu disse, meu Deus. E aí, como eu estava já com esse pensamento na pergunta na cabeça, eu disse, será que tem alguma coisa aqui próximo de mim, algo né? Fiz a prece, fiz outra prece. Aí, de repente, me lembrei de uma coisa que eu gosto. Eu mudei a sintonia. Aí, quando eu mudei a sintonia, acabou a angústia, acabou aquele... Aí eu pensei, meu Deus do céu, acho que isso aí são os espíritos mostrando como é que funciona a coisa. Só pode ser. E aí eu vi, graças a Deus, tive essa intuição, né? Como é que funciona o negócio. Né? Tentar mudar o pensamento ajuda muito. Tentar mudar e mudar, né? De preferência. A gente está muito Talvez preso naquilo. Talvez seja isso que significa pensar com ordem. Eu só achei interessante que eu estava lendo essa pergunta. Isso foi no sábado ou no domingo que aconteceu isso. Eu estava dando uma olhada, né? Acho que foi no domingo à tarde. Dando uma olhada. Depois aconteceu isso aí. Essa questão da sugestão. Mas é isso aí. Para todo mundo, isso é muito válido. Muito válido mesmo. Por isso que a pergunta 459 fala: influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Nós estamos estudando isso. A direção que nós tomamos com as sugestões de que de ordinário, né, vem para nós. Certo, Consuelo? Sei que é difícil, mas vamos fazer uma força maior. Fazer uma força maior. É difícil, é difícil. Né? Ninguém mais quer comentar alguma coisa? Então vamos ler a pergunta e a resposta. Ok. Pergunta 464. Como distinguirmos se um pensamento sugerido procede de um bom espírito ou de um espírito mau? Só mais uma coisinha. Uma pessoa que usa drogas, infelizmente, né, existe, né, isso aqui, né? Quando vê um pensamento, vamos comprar droga, vamos usar droga, e aí? Para ele, aquele espírito que ele também não sabe o que está sendo sugerido, geralmente, né? 90% não sabe. Mas esse pensamento é bom ou é ruim para ele? Entendeu? É um negócio meio... É onde, né, de ordinário são eles que vos dirigem. É por aí mesmo. É o caso Cláudio Moreira, do livro Sexo e Destino, da Bíblia. Bom, é aí que está o lance. A gente tem que distinguir o que é mal mesmo, o que é bom e o que é mal. Essa distinção. Sim. Não é? Vamos lá. Estudai o caso. Os bons espíritos só para o bem aconselham. Compete-vos discernir. Pensar com ordem, viu?
Então, a pergunta 629. Só para a gente fechar o dia. 629. Só para fechar o dia. Não, desculpa, é 630, que eu falei a moral, é 630. É 630. É. Como se pode distinguir o bem do mal? O bem é tudo o que é conforme a lei de Deus. O mal, tudo o que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. Se lembra do estudo de segunda-feira do Evangelho? Aquela questão que a gente está falando sobre colocar, honrar pai e mãe, colocar o pai em asilo, os pais no asilo, etc., e largar para lá, etc. Né? E dentro da lei humana, não é crime. Dentro da lei de Deus, nós comentamos sobre isso, né? Na segunda-feira. Né? Agora, 651. Tem meios o homem de distinguir por si mesmo o que é bem do que é mal? Sim, quando crê em Deus e o quer saber. Deus lhe deu a inteligência para distinguir um do outro. Olha só, o importante dessa resposta é isso aí. Esse distinguir tem a ver muito com o que quer e o que quer saber. Enquanto a gente também não estiver preocupado com isso, deixa a vida me levar, é um grande problema. E para encerrar com chave de ouro, 632. Estando sujeito ao erro, não pode um homem enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que pratica o bem, quando em realidade pratica o mal? Regra de ouro. Jesus disse: Vede o que quereis que vos fizessem, ou não vos fizessem. Tudo se resume nisso. Não vos enganareis. Bom, deu a hora, né? Tudo certo, gente? 8. Falou. Quer ler a próxima, Elisa? Não, é 8h28 que eu estou falando. Então lê a próxima também, só para encerrar. Aí já tu vai falar também, que eu gosto muito dessa parte, que agora vai falar sobre. Né, vamos lá, a próxima. A regra do bem e do mal, que se poderia chamar de reciprocidade ou de solidariedade, é inaplicável ao proceder pessoal do homem para consigo mesmo. Achará ele, na lei natural, a regra desse proceder e um guia seguro? Ou seja, uma lei natural, né? Que pode, né? A lei de causa e efeito. A gente pode, por aí, que ele vai dar um exemplo aqui muito legal. Distinguir o bem do mal no nosso dia a dia. Vamos lá. Quando comeis em excesso, verificais que isso vos faz mal. Pois bem, é Deus quem vos dá a medida daquilo de que necessitais. Quando excedeis dessa medida, sois punido. Em tudo é assim. A lei natural traça para o homem o limite das suas necessidades. Aí vem falar. E se ultrapassar, aí a gente já se pergunta, traça para mim o limite da minha necessidade, mas se eu não respeitar esse limite, aí vem o interessante da pergunta. Se ele ultrapassasse esse limite, é punido pelo sofrimento. Se ele ultrapassa esse limite, é punido pelo sofrimento. Se atendesse sempre a voz que lhe diz, basta, evitaria a maior parte dos males cuja culpa lança a natureza. Desde o começo da nossa história, nós não nos contentamos com o limite. Nós sempre ultrapassamos o limite. É isso? O egoísmo, o orgulho, a inveja, aí vamos falando as paixões. Tá? Nós sempre queremos mais e mais para nós.
E isso tudo, tá? Nós não aprendemos ainda, estamos agora começando a aprender, que está falando em cima, poderia se chamar de reciprocidade ou de solidariedade. Nós estamos começando a entender que essa lei é ser solidários, conforme tem a música, né? Acho que é do Milton que fala, né? O solidário nunca é solitário, né? Acho que é essa é aquela bola de gude que fala isso no Nascimento, né? E a reciprocidade, ou seja, sempre houver aquela, digamos, uma troca, né? Todo mundo fazendo um para o outro o melhor possível, a humanidade não seria assim. Mas nós estamos caminhando para isso. Nós estamos aqui, com muitos outros milhões que estão por aí também se esforçando para isso. Aí a turminha que ainda não chegou nisso aí, vai chegar um dia também. É isso aí, gente. Agora, a outra fica para a semana que vem. 465. Hoje eu estou com 600 na cabeça, hein? Você já está querendo chegar na pergunta 600, mas ainda falta 500, né? Entre o 400 e o 600 tem o 500. Pois é, ainda falta algo no meio, né? É. Mas a gente vai chegar lá assim. Tá? Vai. 625. Ó. Bom, gente, tudo certo? Tudo. Alguém quer comentar alguma coisa? Seu Roberto, Consuelo, Jorge? Só propaganda. Sexta-feira no Mundo Maior, tá? Estamos no capítulo 9. Não me lembro o pedaço, sei que estamos no 9, está marcado lá. Ok? Uhum. Então, uma boa noite para todos. O seu Roberto hoje assume. Ele treinou o dia inteiro. Ele treinou tanto que a internet dele hoje não deixou ele na mão. Entrou de primeira. Foi graças ao quê? Treinamento. Tá vendo? Não esquece de desligar a gravação. Ah, sim, ótimo.